Tiago é da primeira geração, vocês receberam ele e o Alexandre nos primeiros dias que a gente foi para Moçambique. E aí nós já vamos vendo fruto do trabalho, que agora eles estão, né? Não vão, estão na liderança do trabalho de Moçambique, ali já com aquele trabalho que foi feito, e agora estamos deixando livre para que nós vamos começar outra obra em Etiópia. E aí vocês veem a remessa dos outros filhos, esses menores, que vão ficar na Etiópia e depois a gente vai para outro canto, né? É assim que vai fazendo. Eles acham que vão ficando aonde? Senão no lugar do pai, né? Não é isso? Então, é esse fruto que aí nós estamos vendo desses 10 anos. E aí o Tiago casou, nós casamos ele em 2020 com a Bianca. A Bianca, ela é enfermeira, irmãos. Essa mulher também, assim, veio para o chamado do Senhor com esse marido dela. Ela tinha 3 empregos quando ela foi para Moçambique, você acredita? Professora universitária, professora de não sei de quê, chefe de hospital. Eu digo, vixe, tem coragem de deixar tudo isso para ir? Pois não é que teve, irmãos? E aí está indo só pela fé, como sempre, o justo vive da fé. E aí estão nesse trabalho ali com o Tiago, e os trabalhos lá com os obreiros e os irmãos que estão lá. Ore por eles, irmãos, que é desafio. É desafio. Quem tem acompanhado um pouco a questão de Moçambique sabe que os últimos dias foi muito difícil para Moçambique. Houve um problema político de novo. Esse problema já se estende de muito tempo. Cada eleição que vem tem mais um problema. E aí tivemos um período conturbado onde teve muitas depedrações e aproveitadores. Quem lembra naquele tempo que teve uma manifestação pacífica na época de Dilma e de repente teve pessoas se aproveitando, quebrando coisas, né? Aconteceu do mesmo jeito lá. Houve algumas manifestações e aproveitaram e vandalizaram. Inclusive, vandalizaram a base missionária lá de Kinga. Totalmente. Que até agora estamos começando lá a recuperar. São 2 bases lá e uma foi totalmente, vamos dizer, totalmente destruída. Não porque a parte de parede e tal, mas arrombaram as portas e tudo e tiraram as coisas que estavam dentro. Mas já passamos por alguma dessas, já passamos por alguns ciclones, já passamos por alguns vendavais e a gente vai superando mais um em nome de Jesus. Esses dias foi muito interessante, irmãos, porque a gente sabe que nosso coração é maldoso em vários aspectos. E quem é que não vê o criminoso? Na hora do crime você não quer ali meter ele na cadeia, não é? É muita vontade que a gente tem. A gente fica muito indignado. Eu acho que se não houver esse tipo de justiça no coração, a gente anda já morto. Porém, esses dias lá, como houve uma escalada de pessoas, deu para reconhecer alguns que foram fazer isso. E os meninos foram recuperando lá e tirando algumas fotos, e nessas fotos que estavam recuperando, tinha foto de uma foto de um dos indivíduos que fez a destruição, né? Aí eu mandei um recado para ele, eu falei, o que é que esse ainda está fazendo no meio de vocês? Vocês sabem que eles ajudou a destruir tudo isso daí. E disse. Aí um deles disse, mas pai, o perdão onde é que está? Chega e engoliu assim seco, né? Mas amém, isso é calente, tá bem, irmãos? Isso sou eu, mas depois vem o Senhor que faz uma obra extraordinária no nosso coração. E aí temos que conviver assim, até que Jesus salve os que têm que ser salvos, né? E sofrer, esse é um dos nossos trabalhos a fazer. Quero aproveitar, irmãos, agradecer a alguns irmãos aqui que estão sendo especiais. Eu disse que eu não ia deixar de falar a primeira pessoa hoje aqui. Além dos pastores que são maravilhosos, têm aberto essa porta tremenda, eu quero saudar e agradecer ao irmão Nicodemos, irmãos, que é um especial nessa igreja. Demais, irmãos. Se tu vê esse irmão, ele sonda que estamos vindo, ele quer já dar o apartamento lá de Caldas Novas para a gente descansar. Meu Deus, isso é ministério, né, irmão? Também? Glória a Deus. E aí os meninos ainda não tinham ido, porque tudo é novo no Brasil para eles. Então aquelas águas quentes lá, para eles, meu Deus do céu, foi tremendo. Então viemos aqui, antes de chegar, estávamos lá em Caldas Novas, por causa que o irmão Nicodemos, abençoado, cheio de Deus, fez essa promoção para nós lá.
Quero louvar a Deus. Depois a gente tem mais irmãos aí, mas esse eu disse que ia falar porque ele é muito especial nesse momento para essa ocasião. Irmãos, e aí todo mundo sabe, nós vamos já agora dia 23, quarta-feira que vem, a gente sai daqui, vamos para São Paulo. São Paulo, vou só deixar Tiago e a esposa em Moçambique e vamos atualizar nosso visto moçambicano, que agora em Moçambique a gente tem visto permanente a partir desse ano, e eu tenho que estar lá para tirar. Que eu não quero perder a minha entrada e saída em Moçambique, né? A hora que eu quiser ir, já ter visto sem precisar. E os meninos são moçambicanos e são brasileiros também. A gente tem acesso também à terra dos nossos filhos lá também. Então a gente precisa passar lá, e de lá já alugamos casa na Etiópia. Estive na Etiópia há uns 20 e poucos dias atrás, e nós fomos agraciados lá com uma casa para poder ficar no início, a casa pronta, preparada para nos receber lá. E esse trabalho da Etiópia, irmãos, tem também uma demanda muito incrível, que é ajuntar uma papelada aqui, local, em Brasília, para a gente poder entrar lá. Todo mundo sabe, não é fácil assim a gente chegar simplesmente querer ir para uma nação. Tem 7 meses que a gente constrói essa documentação. Tem também 2 famílias especiais que fazem esse trabalho aqui na Filadélfia. O pastor Odenor tem que saber muito isso. A Filadélfia nos abençoa, mas muito, muito mesmo. Como todo mundo sabe, o Valdir e Lucília é essa família que nos ajuda muito. E agora a irmã Priscila também, com sua casa, seu esposo, nos ajuda muito ali. Eles são chaves, essas 2 famílias hoje, para levar essa documentação à Embaixada de Brasília. A irmã Priscila, com essa destreza dela, preparou toda a documentação em inglês que é preciso para que os vistos saiam. E aí eu ficava assim, quem é que vai resolver isso por nós? E a solução já tem dentro da casa do Senhor. E a irmã tem sido uma bênção para esse trabalho lá. Quero agradecer também em público a Valdir, a ela, para esse trabalho. E aí tem uma documentação que nem a gente sabe responder, só eles souberam responder lá. E está tramitando. Eu peço oração porque a saída até Moçambique, eu já comprei a passagem para a Etiópia, eu preciso até esses dias, todo esse visto está pronto para me chegar na Etiópia. Então, os irmãos orem por isso, amém? Fala nisso, vamos orar agora, amém? Peça ao Senhor a intervenção ali na embaixada, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos ao Senhor, louvamos pela vida daqueles que se movimentaram nesses dias, para que esses documentos pudessem estar ali, ó Deus, aprontados. Agora é a parte do Senhor, é a parte da sua mão poderosa, a qual nos fará entrar naquela nação. Abra-lhes o coração daqueles que manuseiam aquela documentação, para que eles de alguma maneira possam encontrar graça ali. E em toda essa estadia nossa na Etiópia nesse tempo, possa ser para a glória do seu nome. Amém. Orar é simples, irmãos, é só orar. Eu tenho um assunto para a gente traçar, conversar. Eu confesso que eu não sei bem ainda lidar com ele. Nós estamos construindo. Como eu temo muito semestre, e a gente pega essa hora para ensinar, né? Mas não é muito o ensino, é que a gente possa juntos partilhar essa palavra e aprender com um professor chamado Jesus Cristo, seu Espírito Santo. E aí, esse assunto, ele é muito... Eu pedi um pouquinho aqui de açúcar com água para minha esposa, que às vezes a glicemia pode baixar e eu já estou preparado aqui. E o assunto é muito difícil de trabalhar, porque é um assunto que fez a humanidade sofrer muito, durante muito tempo. Talvez, por estarmos na Páscoa, esse tempo de Páscoa, a gente lida apenas com a ressurreição, e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas por trás dela tem esse assunto. E é um assunto que a humanidade sofreu muito, que chama escravidão. A escravidão, ela ficou na humanidade uma marca, e eu fui estudar desde quando a escravidão é registrada na Bíblia. Quando é que começam os primeiros traços da escravidão? E eu lido com assuntos da escravidão desde que a gente partiu ali para Moçambique,
E quem anda pelos países africanos sabe que esse assunto ele é recorrente. Ele está no seio das nações africanas, está ali comendo com arroz e feijão. Arroz e feijão é brasileiro, comendo com chima, que é a comida, pelo menos da nossa região, que dá o nome. E você lida com essa informação de escravidão todas as esquinas. Nos últimos dias da gente vir para cá, e aí nós temos 2 filhos, o Inácio e o Júnior, que é moçambicano, e ao ir a um aeroporto para fazer os documentos deles para essa viagem aqui, lá a gente foi fazer a carteira de vacinação de febre amarela para poder entrar no Brasil, e eu ando muito com eles, e a gente faz muito questão de andar muito junto, muito apegado. O Valber faz a questão de abraçá-los, de andar em todo lugar com os meninos, porque são nossos filhos. E aí eu estava andando e uma pessoa gritou no canto: "Ei, você!" Com o Inácio, ele estava aqui. "Agora achaste um branco, não é?" Aí eu gritei e disse: "Não, ele achou um pai." Aí ele parou e disse: "Ah, coisa bonita, legal." E eu sabia e sei que o desafio de tê-los no Brasil talvez seja um pouco mais fácil, mas de ter lá fica dentro dessas críticas quase que todo o tempo. Então nós temos que lidar com essa situação. Mas é algo muito corriqueiro por causa do que a nação e o continente inteiro já viveu e muitas vezes vive. Tentar trabalhar isso é tentar controlar o coração para muitas atitudes não ir para um extremo errado. Eu já me perdi algumas vezes em Moçambique com esse assunto para um lado de defesa deles. Me perdi feio em algum tempo. Não pode até nem comentar, porque às vezes está muito aberto as brigas e as questões que foram pleiteadas quanto a isso. Então fica muito, como a gente é muito exposto, fica muito para saber detalhes, e eu não vou falar detalhes. E aí eu fui pesquisar como é que isso se deu, né? Como é que isso se aconteceu. E aí você vai para os primeiros indícios do assunto de escravidão. Ele está sobre... eu até coloquei aqui, quando Noé fica nu. Quando Noé ele fica bêbado depois da arca. E aí o texto deixa claro que Noé sai da arca e vai plantar uma vinha. Isso está lá em Gênesis capítulo 9, verso 20. Vamos ler um pouco. Gênesis 9, 20. Como eu sei que nós temos pouco tempo, começamos um pouco tarde, eu quero só passar um pouco e a gente continuar um pouco disso mais tarde, à noite, tentar ver se chega a um entendimento. E vai assim, Gênesis 9, verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se, pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, sem Jafé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja escravo dos escravos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem.
e Canaã lhes seja escravo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Se você for estudar muita coisa daqui, principalmente, a internet tem muito estudo sobre esses homens aí, para onde eles foram e habitaram, cada um deles. Mas tudo o que apresenta-se indícios da escravidão teve a ver com uma maldição. É a partir desses textos que a gente percebe aonde é que começou as palavras de escravo, até nesse momento aqui. Depois daqui, a Bíblia lida com a escravidão de uma forma livre. As pessoas começaram a fazer escravos. Quando você vai ver a escrava que andava com Noé, ela era uma egípcia, então já tem um sinal de escravidão ali com Abraão, perdão. A escravidão ela era algo que funcionava muito desde os tempos bíblicos, até que, por incrível que pareça, em nenhum ponto dela, diante dos homens, há algo que se desmotive a escravidão. Espera, deixa eu terminar. Quando você vê a maldição de Canaã, não é? Quando ele vê a nudez de seu pai, mas o texto começa com a palavra de Noé. Eu queria primeiro orar, irmãos. Vamos orar aqui, amém? Pai, nós precisamos do Senhor. O Senhor é nosso ensinador pessoal. O Senhor seja aquele que vem visitar pessoalmente aqui a nós essa manhã, com essa palavra tão difícil de explicar. Vem nos ministrar, ó Deus, para que saímos daqui, ó Deus, orientados não por Calênio, não por mim, o meu intelecto, o meu conhecimento, daquilo, mas pelo Espírito da verdade, Jesus Cristo, a qual nós nos espelhamos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Seja dada a glória ao Senhor nesse momento, irmãos. E começa dizendo que Noé, ele não era um construtor, irmãos, de barcos. Noé não era um homem que sabia lidar com madeira. A Bíblia diz que não era um homem que sabia lidar com a terra. Ele era lavrador. E tudo indica que ele fez o barco sem ter a profissão de fazer o barco. Tem muitas coisas que Deus faz a gente fazer por chamado, não porque a gente é. Então, algumas coisas na sua vida vai ter que mudar até de profissão, não porque você sabe fazer o que vai ser mudado de profissão, mas porque você vai ser chamado para fazer aquilo. Então Deus chama Noé para fazer um barco, mas quando ele sai, ele vai para a sua profissão normal. Ele é um lavrador, sendo ele lavrador, personalidade dele. Antes de tudo, Noé lidava com a maldição da terra. Quando Adão peca, ele diz, vocês agora vão lavrar a terra. Então, não pense que nós não temos uma maldição e ela não está sobre a terra desde muito tempo. Então Noé, ele poderia ter descido e ter trabalhado com madeiras e feito mais coisas. Só que ele foi fazer o que é da sua natureza. O que é da nossa natureza, o que é, irmãos? Lavrar a terra. É uma maldição. E aí você vai pegar a Gênesis e vai estudar. Deus manda cuidar do jardim e o homem é tirado para cuidar do jardim. E depois o homem, quando cai, ele é tirado do jardim para lavrar a terra. Entre cuidar e lavrar vai ser muita diferença. Agora ele vai para a sua natureza. Ele desce da arca e vai lavrar. E o que é que ele faz em primeira coisa? Na sua primeira atitude? Normal, alguém que tem sua natureza para o trabalho, ele vai plantar, ele vai semear. E a Bíblia diz que todo homem que planta, ele vai colher. Seja coisa boa, seja coisa má. E aí ele vai provar do seu fruto, do seu trabalho, e se embriaga. E a primeira atitude dele é romper com a moral, é ficar nu. Já falei algumas vezes, nesses anos que a gente vem aqui, um pouco sobre essa nudez. A gente vem falando muito sobre
algum tempo sobre esse, mas não quero voltar lá. Mas a nudez é, de fato, quem é o homem. O que é que ele é de verdade? Ele era um pai nu. O seu filho, eu acho que o problema da nudez não era de fato ali eles estarem nus. Para mim, era a exposição do filho. É quando você começa a transmitir mensagens erradas do seu pai. É quando você expõe pessoas. Vamos falar aqui do lado da fofoca, né? Quando um fofoqueiro está dentro de um arraial, ele está expondo nudez. Então, nós estamos falando de um fofoqueiro. Porque, acidentalmente, dentro daquela cultura, com certeza, os irmãos se viam nus uns com os outros, os pais ali, não tem como você impedir. Mas não foi só isso. Foi a exposição. Sai fora da tenda e diz, eu vi meu pai nu. E aqui tem um lugar que eu estou expondo uma autoridade. E é esse lugar que nós precisamos percorrer um pouco sobre a escravidão. Quando você expõe uma autoridade, você está entrando num caminho de maldição muito forte. Você pega e peca contra o próprio Deus. Às vezes acontece muito isso na igreja. Você olha o defeito do seu líder, você olha o defeito da pessoa que lhe administra, e você, nas entrelinhas com outras pessoas, está trazendo a nudez daquela dificuldade. Você viu o que é que o pastor faz? Aquela pessoa não viu a nudez, mas você viu. Agora você expõe essa nudez àquela outra pessoa. Então você tira a inocência de um coração. E o que foi que aconteceu com esse rapaz? Ele foi tirar a inocência do coração dos filhos. E é aí que entra o maior desvio dos nossos corações, é você falar mal de uma autoridade, você tira a inocência. Às vezes a pessoa tem aquela pessoa como uma referência muito forte para sustentar a vida dela. E aí você está fazendo isso com uma pessoa que ela está em uma fase que ela está de pé por causa dessa referência. Aí você vai e faz uma fofoca. E essa pessoa vai cair. Só que os dois outros filhos foram mais nobres, porque quando ele viu que o irmão estava fazendo essa referência, eles fazem algo de costas, né? Para não expor. Vai lá e cobre a nudez do pai. Dentro da nossa embriaguez, a gente desperta uma hora. Jesus vai falando sobre vigiar, é porque o homem tem muita facilidade de embriagar. Muita. Há uns 4 anos atrás, eu li um livro sobre tentação. Um livro muito forte. E eu pus no meu coração pegar aqueles textos e dizer, vou vigiar ponto a ponto. 2 anos depois, vou voltando naquele livro que eu anotei coisas assim muito atenciosas. Eu digo, nossa, caí aqui, mesmo sabendo. Né? Mesmo que eu li o texto forte desse jeito, eu caí. Olha esse texto aqui, eu caí. Porque não é lendo que muda você. Não é lendo. A leitura, ela vai lhe despertar para que você tenha sempre esse lugar. Você é um bêbado. Você não é sóbrio. A sobriedade é um lugar que você precisa buscar. Então, quando Noé sai, ele sai para o lugar dele. Até então, ele constrói algo na sobriedade, mas quando ele sai da arca, ele sai para a embriaguez. Falta de sobriedade. Quando ele volta, irmãos, da sua embriaguez, a primeira atitude dele é saber que o filho mais moço fez algo, expôs ele da forma como expôs. Agora eu tenho um velho envergonhado. Tem coisa mais terrível e na sua casa você ser um pai e o seu filho mais novo lhe envergonhar? Nosso Deus, hoje a gente sabe, eu e Valber sabe com esse menorzinho, o quanto ele nos envergonha em alguns momentos que a gente está assim, tão
desprovido. Menino? Mas não era para dizer não, mamãe? E esse mais novo parece que é provocado para nós, que ele é muito ao pé da letra, sabe, irmãos? Ele conta os detalhes ao pé da letra. Eu digo que ele é um Moisésão, assim, da lei. Ele fica aqui, irmão, só olhando. Chegou ali, estava sentado ali, disse, daqui a pouco você vai para as crianças. Papai, como esses meninos gritam. E as tias dizem, eu não vou gritar. Daqui a pouco dizem, ei, menino! Aí eu e Valba começamos a rir ali, que ele estava explicando ao pé da letra. Eu disse, calma. Aí você imagina, o pai acorda, e agora o filho mais moço, ele causou-lhe a maior vergonha da sua embriaguez. Deixa eu lhe falar uma coisa para você aqui, bem simples. Você é um lavrador de terra. Sua profissão, desde a maldição, é lavrar a terra. Você pode fazer o que você quiser, você pode virar pastor, mas você tem uma maldição que é lavrar a terra. Dentro disso, todo mundo vai saber quem sou eu e quem é você. Se somos lavrador de terra, nós não precisamos que alguém descubra a nossa profissão. Nós nos embriagamos com a terra. Nós nos embriagamos com as coisas que aqui há. Resolvida essa parada, agora eu vi o meu irmão, minha irmã, ela é mais velha do que eu, ou ela é mais nova do que eu, ela tem qualquer idade, e agora eu vejo ela dentro do seu problema de lavrar a terra, dentro da sua maldição, e bebendo os seus vinhos. Então eu começo a expô-lo publicamente. Toda exposição, irmãos, para alguém vai lhe provocar uma maldição. Deixa eu lhe falar. Toda exposição para alguém vai lhe provocar uma maldição. Por isso que toda a Bíblia ela estimula para que o pecado ele seja tratado primeiramente entre uma pessoa e outra pessoa. Se a coisa não der certo, trate ela no máximo com outras pessoas mais maduras. A Bíblia ela faz de tudo para que você não avance na exposição. Então, se você tem um espírito que ela expõe muito, lembre-se, é o espírito da maldição. E que maldição é essa? Quando você vai para Ararat, aonde a arca pousa, Ararat significa maldição invertida. Você sabia? A arca pousa no monte Ararat. E Ararat significa maldição. Então Deus, a partir daquele princípio, quando pousa aquela arca, ela estava invertendo a maldição da terra. Ela está começando um processo de inverter a maldição. E não admira o Senhor que Noé desça diretamente para a sua profissão, irmãos. Não admira. Não admira o Senhor que o lavrador vá direto para onde ele tem que ir, lavrar a terra. Então vamos para o filho mais novo, fazendo a exposição. Você sabe, meu pai é um bebão. É um velhote, safado. Quem já viu safadeza em outras pessoas aqui? Só eu? Ei, irmão, dá vontade de botar na cara e dizer, até na internet, safado, tu és assim, assim, assim. E a gente se admira, irmãos, quando a gente está dentro de um ambiente de mídia. Eu gosto muito de lidar com essas coisas, que é um político, ele quer ser político, e muitas vezes ele não quer que seu nome saia na internet, saia na televisão, que ele é um safadão, não é, irmãos? E a gente vê isso muito claro, né? Agora, como é que eu estou nessa exposição toda, me tornei um agente público, e eu não quero receber crítica. E parece que a igreja ela é muito boa de criticar presidentes. Principalmente quando eles não prestam. E os que prestam ainda recebem crítica. Mas deixa eu dizer para você, ainda não é o nosso lugar, não é o de criticar quem não presta. Porque se você acha que um presidente que sentou nessa cadeira, ele não ia lavrar a terra e se embriagar com vinho, você está muito enganado.
Porque quem você pensa que estaria sentado na cadeira do outro, também se embriagaria, e ele era lavrador da terra do mesmo jeito. Em algum instante, quando a economia desse uma piorada, esse seu herói viraria um bêbado para você, e daqui a pouco você estava defamando esse presidente. Então se coloque no mesmo lugar da pessoa a qual você está sendo exposta. Eu também sou um lavrador de terra. Agora vamos um pouco percorrer para a escravidão, para a gente ver se consegue dar um tempinho. Então, a escravidão ela é uma maldição. Agora ele pega aquele rapaz que expõe e começa a promover uma maldição de escravidão na sua genealogia. Isso está muito recorrente na internet, que qualquer assunto vira uma matéria fora de cena, seu nome está lá, cheio de haters, provocando colocar coisa contra você, pessoas contratadas para falar mal de você. Mas não quero ir por cerne da questão, mas Cã traz ali um lugar de escravidão, e Cã gera alguns filhos. Se você for ver Cush, Mizarim, Put e Canaã, aí vai falar os filhos de Cush, Sebá, Vilá, Sabitá, isso no capítulo 10, verso 7, e alguns outros. Vamos falar aqui um pouco para onde eu vou, para a Etiópia, onde muitas das pessoas traduzem a Bíblia, a palavra Cush, para a Etiópia. Então, quando você vê Cush na Bíblia, em algumas tradições, está referindo-se à Etiópia. Ontem eu estava falando com a filha do irmão Gastão, ele falou assim, nós temos bênçãos e maldições para a Etiópia. O senhor já leu? Eu disse, já li esses dois caminhos que temos para a Etiópia. Então, ir para a Etiópia também como se pisasse, os pastores que estão aqui, para a Etiópia é um pouco como se pisasse em Israel. Você tem muita história bíblica lá. O povo, a cultura etíope, elas estão muito em volta dessa questão bíblica também. A rainha de Sabá, que visitou Salomão, lá eles dizem que a Arca da Aliança está lá. Muita coisa nesse sentido está acontecendo hoje com a Etiópia. Tem muitas histórias bíblicas. É um país muito cristão, ortodoxo, até muito radical contra a sua fé. Com a sua fé ortodoxa, eles disputam um pouco com o catolicismo. O cristianismo é muito em evidência lá e o dia a dia do cristão é muito forte lá. Sofre grande pressão dos países muçulmanos ao seu redor. Quando você vai então para Cush, você vai ver um pouco o lado da África. E aí, talvez você pense, já ouvimos falar muito disso. Não quero que vá para o cerne dessa questão. Mas eu quero tratar com Canaã. Quando agora você vai para o capítulo 12, e aí você tem um chamado de um homem. Capítulo 12 de Gênesis, e o capítulo 12 de Gênesis é o chamado de Abraão. Quando você estuda sobre missão, por que nós vamos às nações, por que nós vamos ser missionários, muitos de nós usamos o chamado do Abraão. E ele disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, foi com Ló, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, levou Abraão consigo e Sarai, sua mulher, e Ló, o filho de seu irmão, todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe cresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã. Mas Canaã não era uma maldição? Não é? Não foi a maldição de Noé? Agora eu tiro um homem que vai cumprir um chamado de Deus para uma terra maldita. Que interessante. Aí entra agora no Ararate. Lembra que eu disse que Ararate é maldição invertida? E você vai entender comigo. Deus, Ele quer fazer um trabalho invertendo aquilo que foi maldito.
Geralmente você confronta e afronta o que lhe faz muito mal para lhe trazer um grande bem. Deus não vai provocar um mal se você não enfrentar, trazer um bem se você não provocar um certo mal que é preciso provocar. Você agora precisa corrigir o lado maldito. Essa correção, ela tem que ser o lugar que você precisa chegar lá, se você quiser que a maldição saia de lugar. Vou chamar um homem, para onde? Para Canaã, para o lugar maldito. Aí ele vai dizer, né? Lá chegaram, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o cavalo de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando para o monte oriente, Betel armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. Abraão foi para uma terra, irmãos, que ele ainda não conquistou, mas o Senhor já disse que ele daria. E eu pergunto para vocês acham que eu tenho a opção de não ir para a Etiópia? Eu tenho a opção de não ter feito o trabalho da África? Que é uma das coisas que às vezes a gente não resolve. E eu falo isso, acho que várias vezes eu falei aqui. O meu chamado não é o seu chamado. Cumpra o seu que eu cumpro o meu. E o seu chamado pode ser muito bem, vou repetir, cuidar de um filho para que ele seja um homem de Deus. Cuida disso. E o Senhor será contigo. O seu chamado pode ser muito bem terminar uma faculdade de medicina e servir ao Senhor nessa profissão. Cuida disso e faça isso muito bem. Eu gosto do pastor Aldenor, que ele sempre fala disso. Eu não tenho esse chamado, ele tem. E é verdade. Não precisa, né, pastor? É preciso o Senhor cuidar do seu e eu do meu. Mas você precisa ir. Abraão precisou ir para o seu chamado. E o dele você vai desfazer uma maldição. E ela precisa ser o lugar apropriado para você chegar lá. Qual é a maldição? Aí você vai ver, então, ele desce para o Egito. Os primeiros povos malditos, irmãos. Os filhos de Cã, fundadores ali do Egito, é de quem ele mais precisa no primeiro momento, porque a terra ela está maldita. E ele disse que quando ele chegou na terra, a terra estava o quê? Passando fome. Agora, como é que não estaria uma terra passando fome se ela foi amaldiçoada, pastora Julieta? Ela não tem mais o que fazer ali. Agora ele tem que precisar de recursos da maldição para desfazer dela. Vai lá para o Egito. Quem lembra, irmãos, quando José foge para o Egito com Jesus e Maria? Qual é o versículo que ele fala? Qual é o versículo que ele fala que está... quem está em Oséias 11:11 e Mateus 2:15, qual é? Do Egito chamei o meu filho. Quando Jesus é perseguido, para onde é que ele vai? A primeira terra que ele vai, irmãos. Eu digo para as pessoas que o único continente que Jesus foi, fora do nascimento dele, foi a África. Não teve outro continente. Quando nós estamos falando com os africanos lá, para a gente motivar, eu digo assim, olha, vocês são muito privilegiados, porque Jesus, o único lugar que foi fora do seu lugar de nascimento foi o Egito, ou foi a África, o único continente. Por que Jesus vai à África? Por causa da correção da maldição. Por que Abraão vai à África? Por causa da correção da maldição. Agora ele volta de lá para estabelecer um lugar em Canaã. Só que para ele estabelecer o lugar em Canaã, irmãos, o Senhor promete a Abraão uma coisa. Que é, vou lhe dar essa terra aqui, isso está lá em Gênesis 15. E ele vai dizer assim,
Gênesis 15, 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e ela será reduzida a... Interessante, né, irmãos? Antes de o Senhor salvar um povo livre, Ele colocou eles na escravidão, junto com os escravos malditos, amaldiçoados ali, daquela geração. Precisaria uma célula, irmãos, do que ia ser transformado o projeto de Deus de salvação para o homem, precisaria de uma célula de resposta no mesmo lugar a qual ele foi maldito. O povo, a terra de Canaã, essa terra que recebeu ali uma maldição, você vai conquistar ela. Mas antes disso, vocês vão precisar compreender o que é escravidão. Eu fiquei muito tempo estudando por que Deus trabalha isso com Abraão, gente. Quem aqui vive 400 anos, irmãos? Eu não sei quanta idade eu vou ficar, nem você, acho que... Tomara que a gente passe dos 110. Mas 400 anos é muito tempo, pastores, para poder alguém receber uma promessa. Quem aqui gostaria de receber uma promessa que não vai viver ela? Quem gostaria de receber algo que não vai experimentar em vida? Vou te animar. Essa era a palavra para Abraão. Eu vou te animar. Vou te dar essa terra. A tua descendência. Ela vai conquistar tudo isso daqui. Mas... Não é? Mas, isso, tem um mais. Vocês vão ser escravos. Primeiro. Deu um glória, irmão. Que promessa maravilhosa, não é? Vamos receber tudo de Deus, mas primeiro vamos ser escravos. Eu não vou viver isso, você não vai viver isso, mas sua geração vai ser escrava, minha irmã. Ih, imagina isso, profeta doido, hein? Onde você ficaria com essa promessa? Que lugar você estaria? Só que Deus não está tratando Abraão simplesmente, irmãos, com uma promessa física e humana. Ele está tratando com a restauração de um planeta que viria aí. Agora, qual era a maldição? Olha, deixa eu dizer para você. Esse daqui será servo do seu irmão. Então, supondo aqui que eu fosse escravo. Vou dar um exemplo. E Bianca é minha escrava. Então a maldição seria em Bianca. Ela seria escrava minha, que seria escrava de Sem. Sabe qual é a genealogia de Abraão? Alguém sabe? É da geração de Sem. O que ele recebeu a bênção. Diga, Abraão não veio da genealogia dos malditos. Abraão não ia ser escravo. Se a promessa era para que ele fosse escravo do irmão, agora ele chama Abraão para ser escravo do irmão. Entendeu aí? Como é que é isso? Ararat é um lugar de inversão. Tu desceu lá daquele lugar lá. Tu fica bêbado com tua profissão, porque tu é assim mesmo. Agora, porque alguém simplesmente expõe você à sua nudez do que você é, se acorda com sua sobriedade, agora se amaldiçoa e abençoa quem você quer. Simples assim. Só que o processo de Deus não está com os homens. O processo de bênção com Deus, irmãos, está com Deus. Quantas vezes aqui, irmãos, vocês já receberam uma palavra maldita que alguém lançou sobre você? Quem já ouviu falar que sobre Israel não há encantamento, não há maldição?
Sobre o povo de Deus não haverá encantamento. Como é que agora Sem está trabalhando a inversão da maldição? 400 anos agora você vai servir a eles. Quando vocês servir a ele, a terra maldita vai ser de vocês. Eu vou fazer um trabalho de inversão de maldição. Com certeza a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Na semana passada, irmãos, eu estava numa vigília lá em Pau dos Ferros, ali em Olho d'Água do Bode com meus irmãos, uns 15 dias atrás. E aí me chamaram para uma vigília e na vigília um irmão deu um testemunho que em 2017 eu estava num lugar e dei uma palavra profética para o irmão, é um pastor, de que ele teria um filho, isso em 2017. Eu que não lembro disso, até hoje eu não lembro. E ele disse que esperou 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, e até que me encontrei com ele em 25, ele disse, eu queria dar um testemunho. Eu estava bem no matão assim, era na vigília, ele disse, eu vou contar um testemunho de uma palavra que o pastor Calém deu sobre um filho que eu teria. E eu esperei muitos anos, esse filho nasceu ano passado, e o nome dele é Israel. E eu queria que ele fosse, antes de ir para a Etiópia, apresentar Israel ao Senhor lá na minha igreja. E eu disse, eu vou, nem sabia o que era, mas eu fui, né? Eu digo que eu não lembro disso, porque quem recebe a palavra é quem fica no coração, não é quem entrega, né, irmão? Eu não lembro até o dia de hoje desse que eu disse para ele. Só que quando eu chego lá na igreja, irmãos, que vou ver Israel sentado na cadeira com o Valber, que eu sento na cadeira, o Senhor disse, você não vai falar de Israel, você vai falar de Moisés. Eu disse, mas Moisés, eu nem trouxe nenhuma palavra de Moisés agora, aquele cabra. Mas na mesma hora veio uma palavra sobre Moisés, e antes de eu sentar para pregar, assim, o pastor disse, pastor, só que tem um detalhe, antes do senhor, eu vou lá dar o microfone para o senhor não vai só apresentar Israel não, hoje tem uma criança chamada Moisés que o senhor precisa apresentar também. Eu falei, é possível um negócio desse? E aí eu fui falar sobre Moisés, irmãos, exatamente antes de pregar a palavra veio, e tinha um Moisés para apresentar, então eu tinha Moisés e Israel para apresentar naquele culto. Semana, há uns 15 dias atrás, a gente estava lá, a Valber estava lá. E aí eu pensei, falar o que sobre Moisés? Um homem que foi chamado depois de 400 anos para o quê? Tirar o povo da escravidão. E esse rapaz, esse menino, filho de um homem e de uma mulher que não dá nome, no início do Êxodo capítulo 2, e ele tem um filho, um homem, uma mulher, e esse menino ele é ameaçado de morte e jogam ele sobre as águas, e uma irmã e sua irmã foi quem salvou o menino dirigindo o cesto até a Bambambam do Egito, a chefe das escravas, vamos dizer assim, cheia de mulher lá da água. E o que mais me chamou a atenção é que nós chamamos Moisés, que quer dizer foi tirado das águas, porque a rainha chamou. Quem deu o nome de Moisés, irmãos? Não foi nenhum hebreu não, irmãos. Quem deu o nome de Moisés foi um gentio lá da escrava lá. Porque quem pode dar o nome da escravidão, irmãos, é quem está sendo escravo. É você que pode dar o nome de quem vai libertar, simplesmente. E aquela mulher estava profetizando, eu vou dar o nome de quem vai nos libertar de verdade aqui. Porque ela não estava apenas falando sobre a libertação do povo de Israel, ela estava falando também da sua própria liberdade. E a libertação que aquela mulher estava dando, ela estava dizendo, nós tiramos esse rapaz das águas. Quem já foi batizado? Amém? Alguma coisa aí parecido com o que você vai receber é uma liberdade? Um lugar que era escravo e agora você é livre? Você vai para Êxodo 2, eu não queria ler todo o capítulo. O rapaz cresce.
e a síndrome de libertação começa a aparecer no nosso coração. Eu aceitei Jesus. E aí, o mundo todo vai ser salvo agora, porque eu aceitei Jesus. Nós vamos ganhar o mundo. Ha, 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 ha. E aquele rapaz tinha um chamado para libertar. Só que quem tem chamado para libertar sendo escravo, sendo nomeado por uma escrava, ele precisa compreender bem como é que ele faz esse trabalho. Aí ele diz, e ouviu Moisés a escravidão que seu povo estava sofrendo, que seus irmãos estavam sofrendo. Aí ele viu um soldado que estava massacrando um egípcio, foi lá tentar salvar ele e matou. Todas as vezes, irmãos, que você não entender de libertação, você vai matar alguém. Todas as vezes que a gente sair aí percorrendo uma mensagem de salvação, que ela não for compreendida literalmente na libertação que eu preciso, nós, em vez de libertar, nós vamos matar pessoas. E aí nós vamos começar a ter aquela chafurda. Olha, você viu o que fizeram com fulano? Aí fulano a gente mata, e cicrano a gente salva. Quem já viu isso? Você viu o que fulaninho fez com a outra na igreja? Aquela outra é um satanás, e aquela que a gente está livrando é uma anjinha. Esse viu, sabe o que é esse viu? É expondo nudez. Não resolve o problema da maldição. Nossa, você viu o que o presidente está fazendo? É que se fosse o meu presidente, ele não estava fazendo igual. Entendeu? Esse é o cão, o outro é um anjo. O outro é um vice-deus. Você está expondo a nudez da autoridade que está ali naquele lugar. Eu sei o que estão fazendo com meus irmãos, eu vou lá salvar. Aí mato um. A Bíblia fala assim, no outro dia, o que é que acontece no outro dia? Tem 2 irmãos brigando. Quem já viu esses irmãos que são defensores dos irmãos dos irmãos? Nossa, eu sou o reconciliador da Igreja Batista Filadélfia dentro dos irmãos. Aí ele faz um lugar a qual ele também quer salvar a Igreja de Jesus Cristo. Aí pega o microfone, grava na internet. Deixa eu falar a você! Igreja que está fazendo isso. Alguém aí? Você viu o que estão fazendo com o mundo? Aí o canal dele de televisão é o Moisés defensor da escravidão do povo de Deus. Trabalha defendendo o Evangelho. O advogado de Cristo está já no YouTube nessa noite. Quem quer assistir? Eu gosto da mensagem de Jesus Cristo que ele diz assim, enviarei um advogado, o Espírito. Nossa, meus irmãos, o Espírito Santo estão na igreja, advogados. E aí, irmãos, essa confusão de escravidão é um conceito que nós precisamos receber lá dentro do interior. Eu sou lavrador da terra. Eu nasci para plantar vinha e ficar bêbado. Deixa eu dizer para você, qualquer exposição minha é um flagelo meu, é um problema meu. E vou dizer para você, se o irmão achou algum defeito e ferida dentro de mim, deixa eu dizer para você, irmão, arroche, porque eu acho que você tem pior do que eu. Dá uma arrochada, faz o seguinte, aproveite e se escandalize com os que estão aí na internet, escandalizando tudo, e você está dizendo, era um homem de Deus, olha como é que está hoje. Todos lavrador de terra, bebedor de vinho e soberbo da sua própria humanidade, que trabalhava muito mais uma defesa, a qual ele mesmo não cuidou de defender a ele mesmo. E aí,
Só porque foi tirado das águas, é o bambambam que nasceu na igreja evangélica lá no Belço, como diz o nordestino. Seu nome foi dado por uma ímpia. E você vai carregar para sempre isso. Só para Jesus misturar essa maldição e você começar a trabalhar a inversão dela. Aí você pega essa informação e começa agora a trabalhar ela. Ok, qual é? Matei um. Cheguei na igreja, fui exposto a meu crime. Ah, gerente. Ontem você matou um, enterrar, e agora tu quer ser o defensor dos irmãos? Vamos lá, Êxodo capítulo 2, irmãos. Êxodo capítulo 2. Verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu os seus irmãos e viu os labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e do outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio, escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Alguém aí? O qual respondeu: quem te pôs príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como matastes o egípcio? Irmão, para sair da escravidão, eu preciso tirar a síndrome de Salvador. Alô aqui? Só tem um que veio salvar, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Olha, vai salvar o povo de Cush. Vai para a Etiópia, olha o pregador. Coitado. Vamos para a maldição invertida. Vamos para o lugar que o Senhor vai nos fazer compreender. Tema. Um dia estava com a irmã, eu falei já um dia disso. A irmã disse: por que meus sábados são para pregar a palavra e quando eu prego Deus não usa? Eu disse: é porque você só dá o sábado para o Senhor. Você não dá todos os dias para o Senhor. Você tem síndrome de salvadora no dia de sábado. E a gente não vê mais nada acontecendo porque a gente é voluntário demais em um dia para servir a Deus. E esse voluntariado queremos um resultado de salvação do mundo. Não vê, Jesus, os dias que eu dou para salvar o mundo e nada acontece? Que produção terá você em salvar alguém se você escolhe qual o dia que você quer salvar? Tu és um salvador sabático, dominático, segundático, sextático. E aí a gente vai para esse lugar. Aí o que é que acontece? O homem chamado Moisés viu, não deu certo o que eu estou fazendo, vou fugir. Vamos para onde é que ele foge? Estou terminando, irmãos. Pensas matar-me? Verso 15. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian. Assentou-se junto a um poço. Eu gosto disso aqui, assentou-se junto de um poço. Jesus, quando vai falar com a mulher samaritana, ele senta cansado perto de um poço. Poço, quando você senta é porque você está cansado. Então, Deus quer cansar alguns aqui de síndrome de Salvador, mas quer cansar você perto de um poço. Porque quem não está cansado perto onde tem água, vai morrer de sede. E é o lugar que Deus quer mais que você vá, é um lugar de fonte, onde tem água para você descer até lá e beber ele. Esse é o lugar para você sair da sua escravidão. É o Espírito Santo. Poço tem a ver com água, as águas têm a ver com batismo. Deus sinalizou Moisés desde o tirei você das águas. Agora por que você está indo para um lugar que não tem água? Aí vem, irmãos, estou finalizando. Veio então 7 filhas do sacerdote Miriam tirar água do poço. Não, 15, informando o caso, sentou-se. Isso, o 16.
Vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram, afastaram as mulheres dali. O poço é para todo mundo, aleluias. Mulheres salvaram aquele homem, agora aquele homem está salvando? Quem foi que salvou Moisés, irmãos? Um bocado de homem, foi homem? Um bocado de mulher, irmão. Muitos homens aqui só é salvo por mulher e não dá nem vazão para elas. Muitos homens aqui só é alguma coisa porque as mulheres estão do lado dele. E ainda massacrando as mulheres. Fazendo dela escrava dele, enquanto foi elas que libertaram a vida deles. Agora ele está num poço, num lugar apropriado para exercer o papel de um salvador. Vem alguém impedir, vem uns pastores impedir daquelas mulheres tirar água. O que é que Moisés faz agora? Vamos ler? Defendeu aquelas mulheres. Deu de beber a ela e os rebanhos. Ah, pastor, agora eu pensei que não existe alguém que defendesse uns aos outros. Sim. Eu vou dizer quando é que você defende uma outra pessoa. Não é sendo defensor da igreja, nem do mundo. É quando alguém vem beber do Espírito Santo e tem alguém querendo impedir isso. Aí você vira uma barata dentro de uma lata. Um bicho doido, sabe como é assim? Quando você vê que muitas pessoas querem tirar a revelação do céu que liberta e tira a pessoa da escravidão. Aí você vira um siriri. Deixa eu dizer, muitas das mulheres vão beber mais água do que homem. Conta quantos homens tem nessa igreja aqui, conta quantas mulheres tem. Mas o bom é que se levante pelo menos um homem desses machos que está aqui para defender o que eu estou dizendo. As mulheres não podem ser impedidas de ir para a água de jeito nenhum. Elas não podem, lá em casa, sabe aquele marido chato? Tu é igrejeira, agora tu vive só de igreja, né? Deus vai te pegar, bicho. Porque você está mexendo com quem quer ir para as águas. Moisés, o único libertador, não está aqui para libertar essa igreja de qualquer coisa, a não ser da nhaca. Daqueles que não compreendem a água do Espírito Santo. E aí, irmãos, se você tinha pensando que é os que defendem a igreja na internet que vai ser o salvador do mundo, deixa eu dizer para você, cuidado. Esses irmãos vão um dia desse capotar isso daí. Que o próprio irmão que ele está defendendo vai lhe acusar. Você está pensando que é você que vai defender essa igreja lá dos políticos que estão metendo a mão aqui, massacrando e botando essa igreja para sofrer? E você agora quer botar sua cara na internet para falar mal dos líderes que estão criando leis, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu dizer para você está bem pertinho de sair fugido aí para um lugar, porque esses vão mandar matar você. Um dia eu estava em Moçambique agora, um tempo aí atrás, e o Senhor me fez uma pergunta: alguma vez você foi impedido de pregar nesse país? Falei, não. Ele disse, pois comece a falar mal das autoridades, porque elas estão com alguns problemas, que você será impedido. Em algum momento, nós estamos achando e procurando algo para impedir da liberdade das outras pessoas, provocada por nós mesmos, achando que nós vamos salvar alguém. Quantas vezes eu, na minha fé com minha esposa, a gente sabe lá na nossa igreja, a rebelião melhor que eu fiz contra pastores. O maior rebelde que eu fiz contra pastores. Vou dizer qual era. Quando a gente tirava para ir para umas vigílias, para orar, com as irmãs de oração, que poucos machos iam, era bem pouquinho. Umas irmãs que oravam até tarde da noite.
Quando é no outro dia os pastores, agora vocês vivem de oração clandestina. Já viu disso? Oração clandestina? Irmãos, impedir de ir às águas não é o lugar correto. Agora, ser um defensor daqueles que estão buscando as asas do Espírito para mergulhar nele, é o lugar que você deve entrar aí. E a libertação está começando a chegar no povo de Deus. Como eu preciso encerrar, irmãos, e o assunto é um pouco prolongado, vamos chegar em mais um pouquinho? Vamos chegar um pouco aí nas opiniões de Jesus Cristo. E não é fácil concluir isso dentro de um pouquinho tempo. E esses pastores estão ali impedindo das mulheres tirar água, e eu fico pensando, quanto tempo essas mulheres ficou, irmão, sem Moisés? Quantas outras vezes essas mulheres foram lá nesse poço e os homens impediam dela tirar água? Quantas vezes? Agora, que oportunidade única, um homem que descobriu que não pode salvar seus irmãos, que não pode salvar o mundo, e agora ele sai fugido, porque um lugar melhor para salvar das pessoas é ser chamado de covardão. E a outros dizem, eu não vou ser covarde, eu vou defender, eu vou abrir a minha boca. Pois tá bom, entra. Sai melhor fugir, irmão. A mensagem de salvação, irmãos, ela é uma fuga. Ela não é meter a cara para se salvar. A mensagem de salvação é, Herodes está querendo matar as crianças, e o Senhor diz o quê? Foge. E por que a nossa mensagem ela é de enfrentar? Por que a gente quer salvar colocando-se num lugar de salvador? Qual é a sua estratégia para anunciar Jesus ou para fazer alguma coisa para que eu saia da libertação? Qual é? É botar na defesa ou você arranjar uma forma da pessoa ir lá na água beber? Esse lugar é preciso que a gente desperte nele. Outro dia estou aqui falando sobre isso. E aí, falando até com a irmã, não sei se ela está aqui, falando sobre uma compreensão de como as pessoas não estão entendendo o caminho que Deus quer colocar ela, Deus quer colocar em algumas situações. Eu digo, o melhor caminho não é confrontá-los. O melhor caminho é você recuar. Porque quem tem a razão, irmãos, vai sempre ganhar de você. Deixa eu dizer para você. Vai sempre ganhar de você. E às vezes nós estamos como aquele, eu tenho a verdade. Eu estou aqui falando de vocês, irmãos, porque eu já sofri bastante com esse negócio de enfrentar a pessoa. Vou dizer a verdade a ele. Quando eu vi ele, vou mostrar como eu sou sincero. Tem uma irmã, talvez ela esteja me escutando, nós temos essas mesmas síndromes. E às vezes ela diz, Kalene, mas é verdade o que eu estou dizendo. Eu disse, mas mais verdade é Jesus. E aí, eu entro no lugar a qual o Salvador do mundo precisou fazer algumas coisas para salvar essa humanidade. E o princípio disso está na escravidão. E a gente vem para essa Páscoa, a gente está aqui domingo de Páscoa, está na ressurreição da Páscoa, falando sobre a Páscoa, gosta disso, mas não sabe que princípio ele usou. Não sabe o que foi que ele fez para nos salvar. E nós gostamos do Deus poderoso que fez, que destruiu, que fez tudo e com o sopro de sua narina vai fazer assim, e Satanás já capotou. Ixi, eu gosto desse daí. Esse que vai fazer desse mundo assim, ó, vai acabar. Mas o Deus do Ararat, da maldição invertida, eu não gosto muito não. Ele prega a escravidão. Ele prega um outro lugar que é difícil de salvar. Irmão, eu sei que essa mensagem dá um pouco de sono, porque é complicado, que eu já disse que era muito complicado falar de escravidão, porque é um lugar que
A gente gostaria muito de falar sobre liberdade no dia de hoje, mas a proposta da liberdade, ela está na mesa, a escravidão. E eu não posso mentir para você. Algumas coisas é preciso ser escravo para dar certo. Ou melhor, quase todas as coisas. É preciso a enfermeira deixar de ser enfermeira, deixar de ser professora universitária, de ter todo o estoque de bênção nas mãos para entrar num que é sem provisão nenhuma. Para ver se alguns que estão na escravidão começam a receber a liberdade que ela decidiu ter em abandonar tudo para estar no lugar de salvar. A proposta, ela é muito mais além do que uma mensagem simplesmente de vitória. Ela é uma maldição na inversão. Eu venço a escravidão sendo escravo. E colocar isso na mesa para essa geração é complexo, a pregação dá um sono doido, porque eu gostaria que o pastor Calene viesse com a proposta da gente ganhar o mundo, matando todo mundo, e já resolvendo os problemas dos irmãos tudo, que essas pragas não se ajeitam mesmo. Vamos logo dar um jeito nesses insetos tudo. Não é? Seria tão fácil as coisas para nós? Quando nós começamos nessas propostas, que elas tomam uma prática e você resolve com a faca na mão. Mas não. Agora eu quero, já que tem só mais um pouquinho, a pastora vai dizer aí, tá? João 13. Abre aí João 13, verso 1. A senhora que diz, pastor, aí, tá? 5. Tá. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, a gente está falando de quê, irmãos, nesse tempo? Nós estamos em que tempo? Páscoa. Sabendo que Jesus era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que eis que o Pai tudo confiara nas suas mãos, o que viera de Deus, voltara para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés, quanto mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas todos, não todos, pois ele sabia quem era o traidor. E foi isso que ele disse, nem todos estão limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou: compreendes o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre. E disse: Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês também deveriam lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vos façais também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois e as praticais. Irmãos, a parte de cingir, tu pensa que foi só os pés ali? Porque eles já sabiam o que queria fazer. Mas em muitos lugares, não sei se é todo verdade, mas os historiadores, alguns contam, que se cingir, tirar sua roupa,
Presta atenção aqui, para não sair aí que eu estou com doutrina errada. Não é isso. É se expor o máximo possível. Alguém viu a história da exposição de Noé aí? Ele estava com as vestes de mestre e de senhor. Agora, ele tira essas vestes e diz: vocês não precisam estar olhando minha mudez. Eu vou mostrá-la para vocês. Vocês não precisam por aí estar escandalizando-se comigo. Eu vou fazer de propósito. Vou escandalizar vocês de propósito. Só que, irmãos, Jesus não tinha medo de se tornar escravo. Ele não tinha. A doutrina da escravidão estava acertada com ele. Ele sabia que ele precisava inverter o trabalho. Ele sabia que a humanidade era escrava, era lavradora. A convicção dele, tinha certeza. Lá em João capítulo, acho que é 3 a 4, ele vai falar assim que do homem ele conhece, não precisava ninguém mais dizer nada sobre o homem. Ele já sabia. Agora, Jesus tem um outro caminho a fazer. Sendo mestre, sendo Senhor, eu quero ser escravo. Nós, irmãos, temos facilidade de receber Jesus como Senhor e até como mestre. Mas receber Ele como escravo, diga ou não diga se você não tem dificuldade disso. Ok. Vamos nessa Páscoa, hoje é domingo, receber o escravo Jesus. Eu quero Ele como Salvador. Tenho 10 segundos. 9. Mas que tal antes de receber como Salvador, receber como seu escravo? Para mim engolir isso e almoçar fica difícil. Porque a salvação só é possível por meio da escravidão. E a gente dá continuidade um pouco à noite, que a fome já bateu. Glória a Deus. Deus abençoe.